Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Paulinha. Seja bem-vinda. Aleluia. Que a graça e o favor do Senhor esteja sobre vocês. Aleluia. Ana, seja bem-vinda. Henrique, Beta, Clarice. Oh, glória. Aleluias. Uma porta se fechar e outra se abrir. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Espírito Santo, seja o primeiro lugar nessa live. Espírito Santo, se conosco. Espírito Santo, aleluia, seja feita a tua vontade, meu Deus. Aleluia. Arabaia, sure, cantarabaxere, manturi, calabaçai. Oh, Valéria, seja bem-vinda. Fernando, aleluia. Oh, Maria, aleluia. Que alegria, Laisa. Deus é fiel, aleluias. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Que essa live, Senhor, venha alcançar, aleluia, os corações nessa noite, Senhor. Aleluia, que nós venhamos provocar o nosso milagre, Senhor. Aleluia, o nosso milagre. Aleluia, Jesus. Sabemos que já está tudo pronto, Senhor. Uma porta se fechar e outra se abrir. Eu sei que o melhor está por vir. Eu posso aleluia, só a ti toda adoração, só a ti toda exaltação. Aleluia, Jesus. Se encontro em ti. Renata, seja bem-vinda. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Manda aí o teu aviãozinho para tua amiga que precisa, aleluia, ouvir da parte do Senhor, aleluia, que precisa ser ativada nessa noite, aleluia. Manda para ela o aviãozinho, chama ela, aleluia, para estar aqui junto com a gente, aleluia, exaltando o nome do nosso Deus que é fiel, ele não perde, aleluia, ele não chega atrasado, aleluia. Eu viverei, Jesus. Eu viverei, nós viveremos, aleluia, os novos sonhos, nós viveremos em nome de Jesus, aleluia, nós viveremos os sonhos de Deus, aleluia, só a ti. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Gabi, Ruth, aleluia, Lena, Rabanduricam, Tarabassaio, aleluia, Jesus. Só a ti toda exaltação, só a ti. Aleluia, Ivane, aleluia, seja bem-vinda. Deus é fiel, só o Senhor, toda adoração, toda honra, toda glória, todo louvor, aleluias, toda exaltação seja o nome do Senhor, seja dado ao nome do Senhor, todo sopro de vida, aleluias, aleluia, que nessa noite, Senhor, aleluia, o Senhor venha derramar a tua Shekinah sobre nós, aleluia, derrama, Senhor, a tua Shekinah, Senhor, derrama, oh, Rabanduricam, Taramanaya, Sobrebadaraxés,
não ficaremos, não poderemos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor, derrama a tua Shekinah, derrama o teu Espírito sobre nós, Senhor, derrama nessa noite. Santo, santo, santo é o nome do Senhor, aleluia. Ah, Deus, obrigada, Jesus. Não conseguiremos ficar de pé, aleluia, tamanha sua glória, Senhor. Aleluia, Caio, seja bem-vindo, meu irmão, aleluia, firme nas promessas. Aleluia, derrama, Senhor, a tua Shekinah sobre nós nessa noite. Ah, Senhor, nós precisamos da tua glória, do teu poder, da tua majestade, da tua poderosa mão, Senhor. Oh, rabababassurere cantarabachérias. Oh, Espírito Santo, esteja sobre nós, aleluias. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre nós, derrama sobre nós, derrama sobre nós. Aleluia, derrama o teu Espírito sobre nós, Senhor. Que nós venhamos provocar o nosso milagre nessa noite, Senhor. Eu creio, Rabaxeremanturi calabassaio. Eu creio, Senhor. Eu creio no teu poder, Senhor. Eu creio, Senhor, que essa noite, aleluia, nós estaremos, aleluia, sendo, Senhor, contemplados pelo teu Espírito Santo, aleluia. Envia aí para tua amiga, aleluia, envia essa live para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir, aleluia, um livro testemunho, uma palavra da parte do Senhor. Derrama, Senhor, derrama o teu Espírito neste lugar, nessa live. Derrama, Senhor, nessa casa, aleluia, nesse quarto, Senhor, aonde eles estiverem, Senhor, inunda, Senhor, com a tua Shekinah, Senhor. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Arabanturi calabaçai, o Deus é fiel, aleluia. Derrama, Senhor, derrama, Jesus, derrama. Espírito Santo, seja o primeiro lugar. Oh, Senhor, venha fazer a grande obra, Senhor. Venha, Senhor, aleluia. Venha sobre nós, Senhor. Nós não conseguiremos ficar de pé. Aleluia, com a tua glória, Senhor. É isso que nós queremos, Senhor, não conseguir ficar de pé. Nós queremos, Senhor, não conseguindo ficar de pé. Aleluia, tamanha a sua glória, tamanho o seu poder, tamanha a sua graça, tamanha a sua misericórdia. Senhor, nós sabemos em quem temos crido. Por isso, nessa noite, eu louvo o teu nome, eu te exalto, Senhor, eu te glorifico, porque eu sei, Senhor, que tu é fiel. Eu sei, Senhor, que a nossa fé, aleluia, se for de um tamanho de um grão de mostarda, Senhor, eu sei que a nossa fé, Senhor, abalará os montes. Senhor, a nossa fé nos fará andar sobre as águas. Senhor, eu creio nas tuas promessas, Senhor. Aleluia, Senhor, nós sabemos que tu só tem pensamentos bons ao nosso respeito. Pensamento de paz, Senhor. Pensamento de futuro, Senhor. Por isso, nessa noite nós estamos aqui. Senhor, nós deixamos tudo, aleluia, para estarmos embaixo da tua vontade, do teu querer, da tua presença, da tua bondade, da tua infinita misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir nessa noite, alcança cada vida, Senhor, que está nessa live. Senhor, eu creio que os teus braços não estão encolhidos para nos abençoar. Senhor, eu creio que tu tá nos olhando nessa noite. Eu creio, Senhor, que aonde tem dois ou mais reunidos em teu nome, Senhor, eu creio que tu está. Ah, Senhor, muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um. Obrigada, Senhor, porque tu não é homem para que minta. Tu não é filho para que se arrependa. Tu é o Senhor, tu é o nosso Pai, tu é o nosso advogado fiel. Senhor, eu creio. Elebai assure cantarabaxeremanturi calabachébia. Senhor, que tu é fiel, Senhor. Oh, ramanturi calabassaio.
Senhor, nessa noite eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui, prosperidade, unção dobrada, ministério ativado. Eu quero profetizar que a doença na tua casa, a enfermidade, não vai prevalecer. Eu profetizo sobre a tua vida, portas abertas. Eu profetizo sobre a tua vida o infinitamente mais do céu. Eu profetizo, aleluia, que a luta, a doença, a crise, a porta fechada, aleluia, até mesmo os sentimentos que estão te aprisionando, aleluia, eu declaro sobre a tua vida toda sorte de bênção, favor do Senhor, a graça, aleluia, a misericórdia dele, aleluia, sobre a minha, a tua vida. Senhor, queremos te dizer que nós precisamos de ti. Senhor, nós queremos te pedir, nos socorre nessa noite, socorre, Senhor, o teu povo, socorre, Senhor, Ramanturi Calabassaio, socorre a Cris, socorre a Paloma, socorre a Marina, socorre a Maria, socorre eu, Senhor, me socorre nessa noite, Senhor. Nós queremos, Senhor, declarar que não somos nada, Senhor, que do pó nós viemos, do pó nós voltaremos. Senhor, queremos declarar que nós somos barro, Senhor, que nós queremos ser moldada pelas tuas mãos, moldados pelas tuas mãos, Senhor, se tiver que quebrar, quebra, Senhor, e faz de novo, aleluia. Eunice, Bruno, Ana, seja bem-vinda em nome de Jesus, creia somente e verás a glória de Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará sobre você, porque o Senhor é fiel para cumprir, nada foge ao controle dele. Eu venho profetizar na tua vida, aleluia, que essa noite, aleluia, é a noite da tua vitória, o cativeiro não é o teu fim, aleluia, o plano de Deus é maior que a prova que você está passando, aleluia, creia nisso. Os planos do Senhor são maiores, aleluia, do que a prova que você está passando nessa noite. Aleluia, declara comigo. Aleluia, declara comigo nessa noite que Deus é fiel. Enquanto o inimigo planeja te destruir, Deus planeja restaurar a tua vida. Aleluia, esse não é o teu fim. Aleluia, confia que do nada o Senhor faz tudo. Do fim da história o Senhor faz um começo. Eu declaro na tua vida o começo de novo plano, eu declaro novos projetos, eu declaro doença batendo em retirada, eu declaro as portas abertas, eu declaro sobre a tua vida, a tua família, Marina, a tua parentela, nenhum mal sucederá e nem praga alguma chegará sobre eles, Janaína, aleluia, creia somente e verás a glória de Deus, alabai, assure cantarabachébia, Deus manda eu te dizer, aleluia, seja firme, seja forte, seja valente, essa luta não vai te matar, aleluia, essa peleja, tu não tereis que pelejar, essa peleja do Senhor, Sônia, essa peleja do Senhor, Deus seja louvado, louvado seja o nome dele, glorificado e exaltado é o Senhor. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, que estamos aqui, aleluia, em fé, aleluia, declarando, Senhor, a bondade, o teu favor sobre nós, aleluia, obrigada, Senhor, por essa noite profética, obrigada, Senhor, porque aonde palavras são liberadas, Senhor, elas viram decretos em nossas vidas, aleluia, e eu tomo posse, Senhor, eu tomo posse, Senhor, da verdade, da tua bondade, aleluia, eu tomo posse nessa noite.
Em nome de Jesus, aleluia. Eu quero te dizer que Deus não é homem para mentir e nem é filho para se arrepender. Oh, confia somente e verás a glória dele. Aleluia. Nós estamos aqui com uma convidada maravilhosa que eu amo demais. Aleluia. Que eu queria ela aqui agarradinha comigo. Aleluia. Mas o Senhor, aleluia, ele sabe os planos do nosso respeito. Aleluia. Então eu louvo a Deus pela vida da Maria Olívia. Aleluia. Eu vou chamá-la aqui nessa noite. Aleluia. Para que ela venha, aleluia, falar o que o Senhor, aleluia, já tem feito, já tem preparado na história dela. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Maria, acena aí pra mim, entra aí, me chama aí pra eu te aceitar. Glória a Deus, bendito seja. Oh, Rabaia, Surecanta, Rabaia, Shebias. Aleluia, vai, filha. Aleluia. Deus é fiel. Nada foge ao controle do Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia. Eita glória! Já tá Amém, carinha amém, demais. amém. Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. Que saudade que eu tô de escutar isso aí pessoalmente, viu, minha Aleluia. pastora? Minha pastora, Deus, minha irmãos. intercessora, minha mãe espiritual, vovó do Isaac, De né? vó do Isaac. Estou aqui na expectativa do nascimento do Isaac. Já nasceu a Sofia. Agora vem, Isaac. Isso aí. Vem, vem. É isso Deus é fiel. aí. Deus Maria, é fiel. quero, eu quero abençoar a sua vida, eu quero Amém. declarar sobre a sua história toda sorte de Amém. bênção, eu quero desejar a você, o Isaac, o Diego, toda sorte de bênção aí no Amém. Brasil, aonde vocês pisarem a planta dos pés, que a Amém. graça e o favor do Senhor esteja sobre vocês. Em Amém? nome de Deus é Jesus. fiel. Nós estamos aqui Amém. para provocar o nosso milagre. Em Aleluia, nome de porque Jesus. hoje o Senhor falou comigo, vocês provocam milagre o tempo todo. Aleluia, basta somente crer e verás a minha glória. Porque eu estava aqui Amém. hoje vendo, né? Tá acontecendo hoje o GC aqui da Martinha, né? Uhum. Que eu vinha pedindo ao Senhor, Senhor, minha filha, ela não está muito animada com a igreja, faz alguma coisa por mim, Eu porque lembro. aleluia! E o Senhor trouxe um GC para dentro da minha casa, uma célula. De repente, alguém chegou para ela e falou: Martinha, será que a gente pode fazer o GC na sua casa? E ela aceitou. E eu falei: Meu Deus, muito obrigada, Senhor, porque ela não foi, mas o Senhor mandou para dentro da minha Senhor, casa. Senhor Então, faz tudo. a gente provoca, né, Maria? E ele faz. Como que é provocar milagre? Provocar milagre é você querer o bem do seu irmão. Provocar o milagre é você ir lá para o IKEA, ajudar a separar as roupas para abençoar pessoas. Provocar milagre é você estar por trás dos bastidores intercedendo por alguém. Provocar milagre é você estar de madrugada com o teu joelho dobrado e o Espírito Santo te trazer à memória a vida da Aleluia. pessoa e você não passar por cima. Ah, não, eu tenho que orar pelo meu pai, pelo meu irmão, pelo meu amigo, pelo meu filho. Não, irmão, se Deus Aleluia. colocou na tua mente, no teu coração, é para você orar. É para você orar. Tem coisas, né, Maria, que Deus bota na tua mão. É contigo. É contigo. E eu tenho visto a glória de Deus. Amém. Maria, Nós você tem também. palavra, porque se deixar, eu gosto de. Eu sou apaixonada pela obra, pela palavra, por Você é tudo. uma inspiração para nós, Ana. Assim, eu honro sua vida, eu honro e vou continuar honrando todos os dias. Você sabe que você, né, é uma pessoa essencial dentro da nossa casa, da sua família, o Renato, o Rodrigo, todo mundo aí são pessoas muito especiais para nós. E nós só temos a agradecer, né, esse sim do Senhor que você deu ao abrir o sarau, ao estar ali disponível aí na casa das pessoas, a orar, a interceder, porque o que nós mais temos visto é pessoas indisponíveis ao reino, né?
É E quando a verdade. gente recebe um chamado, não adianta. A gente vai para um lado, a gente vai para o outro, mas o chamado é do Senhor, o chamado não é nosso, Sim. né? E aí Deus nos escolhe. E aí, se a gente anda pelo lado contrário, a gente vai ser igual o Jonas, tentando, né, fugir para um lugar que não é o lugar que Deus quer que nós estejamos, né? E hoje eu estava em oração e eu estava pedindo ao Senhor que me desse uma palavra para esse tempo, né? Que me Sim. desse uma palavra para essa live, para a gente compartilhar aqui com o pessoal. E Deus me trouxe muito claro e me confirmou, né? Eu te mandei mensagem, falei, nossa, Deus tá mudando tudo nos 48 do segundo tempo, mas eu vou Jesus. trazer, tipo assim, tudo junto, porque a hora que você tava orando, Deus confirmou plenamente. E o versículo que Deus, assim, queimou no meu coração hoje foi em Provérbios 16:9, que fala que o coração do homem traça os caminhos e os planos, mas que o Senhor dirige tudo. Então, assim, é engraçado que a gente chega no começo do mês, assim, a gente vai começar a fazer a nossa agenda e a gente faz aquele monte de planos e a gente planeja tanta coisa, a gente vai colocando ali na agenda todos os nossos compromissos. E aí Sim. Deus fala assim: aham, tá bom, vai fazendo, deixa eu andar ali junto. Sim. E esse Provérbio 16. Ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre a gente se submeter à vontade do Senhor. E isso nos alerta a confiar demais em si mesmo, sem ouvir a voz de Deus, pode nos levar à queda. E isso é Meu muito Deus. sério. Porque se a gente não pedir um direcionamento de Deus, nós tínhamos vários planos, mas Deus tinha outro plano para nossa casa, para nossa família. E glória a Deus por isso. Sim. Estamos aqui de pé, firme, glorificando o Senhor todos os dias. Por mais que tenhamos passado pelo vale, mas o oásis sempre vem depois do deserto. Ô, E tá glória. tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, nós temos que honrar o nome do Senhor, glorificar o nome dele em tudo que nós fizermos, porque nós não sabemos quais são os planos de Deus, Sim. né? E Deus, ele nunca vai fechar uma porta se ele não tiver uma maior para te abrir. Deus Verdade. nunca vai tirar algo se ele não tiver algo maior e melhor para te entregar. E nós temos que estar ali, confiando. Só que é exatamente o que esse provérbio fala. A gente faz planos, a gente planeja, a gente estrutura, mas quem dirige a nossa vida é o Senhor. Ele pode mudar o rumo da nossa vida, assim como ele mudou a nossa num 360, da noite para o dia. Ele pode trazer uma nova oportunidade, uma porta de emprego. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei qual é o desejo do seu coração, eu não sei qual milagre você tem tentado provocar na sua casa, mas que esse milagre ele esteja alinhado com os planos do Senhor para a sua vida. Porque se ele não estiver, não adianta, ele vai ser frustrado. E aí a gente reclama, e aí a gente murmura, e aí a gente traz um contexto aonde a gente entra numa bolha, né? E fala, mas será que Deus não quer me abençoar? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada, né? Será que Deus tá, sei lá, né, me deixando de stand-by, não tá me respondendo? Não, muitas vezes não é a vontade do Senhor. E Sim. tudo que a gente faz sem orar, sem gerar, sem consultar o Senhor, a gente acaba se perdendo, né? E Deus é muito nítido. Quando ele quer fazer, é igual o primeiro milagre que ele fez, né? De transformar água em vinho ali naquele casamento. Ele poderia ter feito, como ele poderia não ter feito. E é a vontade do Senhor. Ele faz o que ele quer, ele abre a porta que ele quer, ele te leva para onde ele quer, ele estrutura o que ele quer. Eu ainda brinquei com um dia, outro dia, eu falei, amor, a gente tava organizando umas coisas, né, do baby e tal, aí eu falei pra ele, eu já só entrego pro Senhor, porque daqui 2 meses a gente nem sabe, né, que bairro que a gente vai estar morando, que jeito que a Meu gente Deus. vai estar, Sim. e assim, tá tudo bem, Tá. porque nós aprendemos a confiar e depender, Exato. até essa dependência no Senhor, de entregar e falar, Deus, então tá bom, a gente precisa de um apartamento, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, mas tá nas suas mãos, o que o Senhor vai fazer? Porque ele já tem tudo pronto. Lá em Salmo 139 fala que ele já fez todos os planos desde o ventre da nossa mãe. Ele já tinha traçado tudo.
Então a gente só tem que descansar. Só que nós estamos na era da comparação, nós estamos na era, né, na era fast food, na era que a gente não espera, na era onde a gente quer que tudo seja na força do nosso braço ou de alguma forma que a gente vai conseguir resolver. Só que a gente nunca vai conseguir resolver nada, né? A gente sempre vai ter ali um caminho. E a gente sempre tem que pedir para que Deus nos guie como GPS desse caminho, né? Para que a gente viva com integridade, para que a gente, né, tenha a direção ali, a gente falar, Senhor, isso te agrada, né? É isso que o Senhor quer que eu siga, é para esse lugar que o Senhor quer que eu vá, é nesse ministério que o Senhor quer que eu siga, é com essas pessoas que o Senhor quer que eu sente à mesa, porque Deus ele vai te trocando. Ele vai te trocando de mesas, ele vai até ele colocar na sua mão o plano que ele tem para você. E nós somos únicas, né? Nós temos um projeto na vida de cada pessoa. Ninguém aqui é igual a ninguém. Não é a grama do vizinho que é mais verde. E nós temos que entender que o que é nosso. Independente do Brasil, dos Estados Unidos, da China, da Europa, de onde você estiver, o Sim, que Deus tiver que entregar na sua mão, ele vai entregar. sim, E ele vai entregar de uma forma completa. Porque nenhum plano de Deus é pela metade. nenhum. Uhum. Nenhum. Então a gente tem que realmente aprender, né? Eu tenho aprendido muito. Nós vivemos na dependência do Senhor, né? E nós temos, assim, aprendido cada vez mais a depender e confiar. Porque independente, né, do que aconteça, a gente sabe que tem, nós temos um pai, e foi muito engraçado que a gente estava almoçando com um casal, sentindo o coração de compartilhar isso com vocês domingo, e aí a gente comentando, né, tendo um tempo de mesa com eles, assim, e aí ele falou pra gente, né, ele falou pra mim pro dia assim, se você soubesse que você tem um pai milionário e que nada vai te faltar, você não daria um passo de fé? Você não alugaria algo que você quer ou você não compraria aquilo ali que você tá ali orando e gerando aquilo ali, né, como um milagre? Sim, E eu fiquei com essa frase na cabeça e eu falei, nossa, é muito real, porque é assim que a gente tem que fazer com Deus. Nós temos, se a gente tivesse um pai biológico, né, uhum. que fosse milionário e falasse assim, ó, você não vai preocupar com a conta, com o hospital, com o carro, com isso e com aquilo, a gente não confiaria no nosso pai biológico por conta do que ele está nos proporcionando? A mesma coisa é com o Senhor. E olha Exato, que o Senhor é dono do ouro e da prata, e é de muito mais. Ele é muito exato, mais rico que qualquer pai biológico. exato. Então nós temos que aprender a confiar e entregar e falar assim, Senhor, tá nas tuas mãos. E É teu. a gente aprende a cada dia, né, Maria? Quando você acha que quando os discípulos entraram no barco, Jesus entrou no barco, vocês acham que Jesus não sabia que a tempestade viria? Só que ele sabia que ele tinha o poder nas mãos, né? Ele tinha Entendeu? o poder na palavra. Vento, acalma-te. Mar, né? Acalma-te. Então, assim, Uhum. verdadeiramente tem que confiar, né, Maria, o que você está falando aí. Será que se a gente tivesse, né, a gente já não faria? Pois é, a gente tem que fazer sem ter. Exatamente. A gente tem que fazer sem ter. E é isso que a gente tem que fazer, gerar o milagre, né? E Uhum, começar a declarar com a nossa boca. Porque a nossa boca ela tem poder. E nós somos intercessoras da nossa casa, né? Do nosso marido, dos nossos filhos. sim. E nós, como intercessoras do nosso lar, a gente tem que começar a gerar isso em oração. E aí você começa a provocar, e aí você começa a visualizar, né? É igual quando antigamente ele falava: se você tem uma visão, você escreve ela na tábua, para que você veja essa visão todos os dias. É a mesma coisa do que a gente tem que gerar, né? E começar a fazer. Então, assim, é algo que na prática é uma luta diária, né? Sim. Nem todos os dias a gente acorda orando em línguas e declarando e orando e falando. A gente tem os dias bons e a gente tem os dias maus e tá tudo bem. Tudo faz parte do plano do Senhor. Mas Verdade. nós temos que entender que nós temos autoridade dentro da nossa casa. E a partir do momento que Deus fala, que Deus é claro na palavra,
Que não, a gente tem que fazer planos, a gente tem que caminhar, a gente tem que confiar, mas que quem decide a nossa vida é o Senhor. E a gente sempre fez essa oração. Deus, aonde que o Senhor quer? Que o Senhor quer fazer? Aonde o Senhor quer nos colocar? Quando nós chegamos aqui no Brasil, a primeira, assim, as primeiras orações que a gente fazia mesmo é, Senhor, então agora o Senhor vai nos apresentar as pessoas, vai nos colocar nas mesas, vai nos apresentar um novo ministério lá na igreja que nós vamos servir. Porque até isso, a gente sentou lá no banco para fazer o treinamento de voluntários, e eu falei, Deus, aonde agora o Senhor quer nos usar, né? Aonde o Senhor quer trazer esse novo tempo? O que o Senhor quer que nós tenhamos ali como um aprendizado? E a gente tem que começar a pedir isso, a falar, Deus, e aí? Porque muitas vezes, quando Deus não fala, ou quando Deus fala o que a gente não quer, a gente vai pela força do que a gente quer. Sim, E aí a gente acaba caindo. A gente acaba indo para um lugar onde Deus não quer que nós estejamos. sim, Ou um lugar que realmente não faz parte do plano dele para nós. E aí as coisas começam a não fluir. E aí começa a vir um novo tempo, que aí a pessoa não entende. Mas você não confiou, você não entregou seu Isaac, você não entregou o que Deus pediu, aquele relacionamento, aquele emprego. Eu não sei o que Deus tem te pedido. Cada um aqui que tá nessa live tem uma história, cada um aqui tem um chamado, cada um tem um propósito. Mas eu tenho certeza que Deus, ele tá falando às vezes com você e ou você tá obedecendo ou você tá ignorando. A gente sempre tem dois caminhos. E a obediência, ela gera testemunho. sim. A renúncia, ela gera testemunho. Né? E o que nós temos feito? Será que nós estamos realmente buscando a vontade do Senhor em primeiro lugar e a paz que acompanha ele, né? Ou será que realmente nós estamos falando, não, acho que é isso, eu acho que é aquilo, né? E quantas vezes nós mesmos nessa caminhada, orando tanto, nós tomamos decisões erradas, né? Nós realmente achávamos que aquilo ali era do Senhor e não era. E aí Deus tira. E aí Deus te realmente assim, te faz um reviravolta, uma reviravolta e aí a gente só tem que confiar. Só tem que entregar e falar, Deus, é tudo teu, tá nas suas mãos. É o que o Senhor tem para nós e não o que nós queremos viver. Porque nós estamos aqui, ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos aqui para ele, por ele. Então, que nós possamos realmente, nessa noite, né, falar, Senhor, e aí, o que o Senhor quer, né? O que o Senhor quer? Sim. É isso mesmo? É nessa empresa que o Senhor quer que eu fique? É nesse relacionamento? Não tô falando de relacionamento casado, não, tá? Tô falando, né? Nesse negócio, é esse contrato que o Senhor quer que eu assine? Porque muitas vezes, assim, é o que eu falo, né? A gente escutou uma história esses dias do Flávio Augusto. Vou compartilhar para vocês verem que nem tudo é sobre dinheiro. O Flávio Augusto é um empresário super renomado, né, aqui do Aham, Brasil. sim. E, e ele tem uma história incrível, né? Ele é dono de um dos donos da WhatsApp também e tal. E aí, há um tempo atrás, ele recebeu uma proposta para vender a WhatsApp por 150 milhões. E aí, o cara ofereceu e tal, e todo mundo, né? Tipo, cara, como que você não vai vender e tal? 150 milhões e tal, 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 né? O cara já tá lá para pagar isso e aquilo. E ele falou: eu vou orar. Se Deus falar comigo que eu vou vender, eu vou vender. E se Deus não falar, eu não vou vender. E aí ele começou a orar, começou a orar, começou a orar. E Deus não trouxe paz no coração dele e ele tomou a decisão que ele não iria vender. E ele foi taxado como um louco de Doido. receber uma proposta de 150 milhões e não vender. E Sim. ele falou: não vou, Deus me falou, Deus confirmou comigo que não é para eu vender o WhatsApp. E aí, o que aconteceu? Um ano depois, ele vendeu por 1 bi. 1 bi. Então, assim, e depois comprou de volta. Então, assim,
o que que eu quero trazer com essa história nesse contexto? Nem tudo é sobre o dinheiro. E muitas vezes nós vamos receber algumas propostas na nossa vida que a gente vai falar assim, nossa, é isso. Não, é isso aqui. Eu posso fazer, eu posso ter, é isso que Deus tem pra mim. E às vezes Deus tá olhando, ele tá testando primeiro alguma coisa, ou o nosso coração, ou a nossa dependência, ou a nossa fé, porque a gente sempre vai ser testado por Deus, né? E aí, o que que acontece? Lá na frente, ele tem um plano 15 vezes maior. Sim. E aí a gente faz o quê? A gente antecipa uma promessa de Deus. Se Sara tivesse confiado e realmente escutado a voz de Deus, ela não teria antecipado Ismael. Ela teria confiado no Isaac. Exato. E quantas vezes a gente não gera um Ismael na nossa vida? Quantas vezes a gente não antecipa a promessa por não confiar ou às vezes por não escutar a voz do Senhor? Sim, verdade. E isso é muito real. E a gente fala, eu falo até colocando nós mesmos, eu e o Dia, assim, porque nós temos aprendido muito sobre isso. Então, assim, tudo a gente inclui a gente mesmo, porque nós é um aprendizado diário, né? Viver o evangelho. É um aprendizado onde nós estamos ali todo dia, aprendendo, todo dia desenvolvendo, todo dia orando e todo dia levantando. Porque Sim. nós não temos outro caminho. Quem é escolhido não tem escolha. É, E a gente acaba acatando o que o Senhor tem para nós, porque a gente sabe que os planos dele são melhores, são maiores, que as bênçãos dele são maiores. E a gente tem que ter ambição, e eu não falo ambição de dinheiro, mas a gente tem que ter o poder da palavra de falar, Senhor, a tua palavra fala que a gente teria uma vida e uma vida em abundância. Então eu quero tomar posse dessa vida em abundância. Eu quero tomar posse da melhor casa, do melhor carro, do melhor colégio para o meu filho, do melhor hospital para eu poder ter um neném. Eu quero tomar posse disso tudo, porque na palavra diz que o Senhor. Mas o que que eu tô fazendo às vezes que não tá te agradando para eu não atingir essa abundância? Para eu não estar andando nesse propósito, para eu não estar acessando a palavra que Deus tem para nós. sim, Porque a palavra já tá liberada. E aí muitas vezes a gente não acessa. E a gente culpa esse não acesso a Deus, né? A gente entrega isso para ele. E na verdade a culpa é nossa, né? Na verdade, somos nós que realmente não estamos condizendo nos caminhos ali, no plano que ele tem. E o, verdade. e o plano dele é muito maior e muito melhor e sempre vai ser. Muitas vezes a gente não vai entender. Assim como a gente ainda não entendeu certas coisas que aconteceram. E tá tudo bem. Mas a gente confia, a gente entrega, a gente sabe que Deus já tá com tudo ali preparado. Sim, Mas é um exercício diário que nós temos que fazer diariamente. sim. Mas essa palavra é uma palavra que queimou no meu coração e que realmente, assim, que vocês possam, sabe, nessa noite entregar, confiar e falar: Senhor, eu entrego, eu confio e eu vou te obedecer. Se o Senhor falar, eu vou te obedecer. Sim. Porque a obediência, ela é um dos maiores princípios dentro do reino de Deus. E quando a gente não obedece, quando a gente não realmente entrega ali na mão dele, o preço é caro. Sim. O preço é muito caro. Yes. Então, que vocês possam realmente entregar. A gente faz planos, nós entramos agora no segundo semestre, né? Nós estamos aí já na reta final de 2025. Eu sei que a gente faz vários planos aí para o final do ano, para os últimos meses, né? Mas que antes de todos os planos que vocês fizerem, vocês perguntem ao Senhor: é isso que o Senhor tem para nossa casa? Sim, É isso que o Senhor tem para nós? É isso que o Senhor tem para minha empresa? E aí você realmente entregar e descansar. Eu sei que é difícil, gente, e eu falo por nós mesmos. É bem difícil a gente fazer isso, mas nós temos aprendido, nós sim, temos exercitado essa confiança, sim. né? E a gente sabe que, assim, Deus levanta a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. Esses dias também a gente
escutou uma outra história aqui de um cara que veio aqui para São Paulo e em 2 meses Deus mudou a vida dele assim, ó, da água pro vinho e de um negócio extraordinário. E Deus tinha um plano. Ele ficou 1 ano orando no monte e ele colocava sementes de mostarda no Deus. envelope e ia pro monte orar. E aí ele falou assim, tudo que eu quero ganhar, eu vou ofertar e eu vou dizimar tanto mais. E ele ia pro monte orar. E ele falou, um dia eu vou colher. E na hora certa, Deus fez ele colher. Gerou e colheu, né? Gerou e colheu. E tudo que a gente gera e tudo que nós fazemos é aqui. Tudo que Provocou. nós plantamos, nós vamos colher aqui em vida. Yes. Tudo que nós fazemos. Você Então, que fala- nós possamos. Pode falar. Não, você falando, eu lembrei do caso aqui do irmão aqui na igreja, né? Que ele estava com leucemia, né? Que ele ficou muito mal. Mas uma vez eu fui visitá-lo no hospital e quando eu cheguei lá tinha vários cálicezinhos da Santa Ceia. Vários cálicezinhos da ceia. E aí eu fiquei curiosa, tinha um monte em cima da mesa. Eu perguntei para ele, irmão, que mistério é esse aí que você está tomando ceia direto? Tem muitos potinhos aqui. E falou, irmã, todos os dias eu tomo um cálicezinho da ceia e falo para o Senhor, Senhor, Vai troca o me meu ensinar. sangue pelo teu. Senhor, troca o meu sangue pelo teu. Senhor, faz um milagre na minha vida. Hoje o rapaz está lá na igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, curado. Então, assim, ele provocou o milagre dele, Exato. como esse irmão provocou o dele no monte, como eu provoco o meu todo dia, como você tem provocado o seu. Senhor, apesar de todas essas circunstâncias, eu sei em quem eu tenho crido, né? E você tá gerando aí, tá Exatamente. lindo, tá linda, tá grávida. O teu maior milagre nesse tempo todo foi o Isaac, eu creio. É. Foi engraçado que eu tava organizando umas coisas pra mandar aí essa semana daí, nossa, né? Uhum. E aí ela pegou, ela tava separando umas coisas, a menina que tava me ajudando, e aí ela pegou um conjuntinho que eu comprei o ano passado lá num bazar do IKEA, Ah! que eu tinha visto de ternozinho. E Ai, aí eu falei assim, isso aqui é do meu filho. E eu sabia que ia ser um filho homem. E eu falei, eu vou comprar profeticamente, porque eu vou vestir ele com essa roupa daqui a um tempo. E meu, logo depois eu fiquei grávida. meu, Então, eu falo que nós temos que visualizar lá na frente. E yes, tudo que a gente quiser, se pedires e pedires certo, Deus fará. E yes. Mateus 7 fala, né, que a gente tem que bater a porta e pedir mesmo para que Deus abra a porta. A Marina tá falando aí, ó, Então, filho da promessa. é o filho da Como promessa, sua Mar. mãe, tá falando aqui, ó, vai ser estiloso como a mãe. Maria, o povo aqui te ama, a gente te ama. Vai ter os lookinhos do dia aí. Eu tenho certeza que essa criança vai aparecer na igreja de terninho, de blazerzinho. Vai ser um profetinha. Ele já vai nascer dando um eita glória da avó dele Meu aí, ó. netinho vai ser muita bênção nesse São Paulo, Em filha. nome de E Jesus. viver verá, né? E assim, você falando isso tudo, assim, o Senhor fala assim no meu coração, ó, que Deus ele não começa nada na vida da gente para abandonar no meio do caminho. Nada. Só que assim, Deus não tem compromisso com o homem, ele tem compromisso com a palavra dele. Se ele tiver que botar nos Estados Unidos, ele vai botar na Europa, vai botar no Brasil, vai botar onde ele quiser, porque a vontade dele, né, sobre a vida, né, sobre o que ele tem para fazer através de nós, tem que se cumprir. Não adianta. Entendeu? Porque ele é fiel, ele nunca chega atrasado, né? Pode vir a luta, pode vir aquele roteiro, né, da história que você não gostaria de estar vivendo. Pode, porque assim, Deus não vê como eu e você vê, né, Maria? Sim. Ele não vê como a gente vê.
né? Ele sabe que ele dá até onde você suporta. E ele só dá para quem suporta. Ele só deixa passar quem ele sabe que é forte, que é valente, que é corajoso, que não vai esmorecer, né? Eu tô com vontade de falar, mas não sei se era para eu falar. Quando você esteve lá, onde você esteve, quantas mulheres você ganhou para Jesus? Aleluia, eu até me emociono. Vem cá, como que uma pessoa que está numa situação daquela, numa circunstância daquela, num movimento daquele, sem conhecer nada e nem ninguém, prega a palavra do Senhor e várias aceitam Jesus. Então é isso, ele não estava preocupado onde você estava. O Senhor, ele estava querendo que você fizesse. Ele delegou a você, porque ele sabia que você ia aguentar. Você ia suportar aquilo. Talvez eu não. Talvez outra não. Mas a Maria aguenta, eu sei. Foi eu que criei ela. Foi eu que botei vida nela. Foi eu que soprei. Aleluia. Foi eu que ensinei para ela o que ela sabe. Sou eu que posicionei ela a mulher que ela é. De ir para cima, de encorajar a outra. Você sempre foi assim aqui. Então, assim, é uma coisa é difícil. Com certeza eu sei que foi difícil para você, mas a semente foi plantada, a mãozinha foi levantada, a declaração, eis-me aqui, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, foi proferida. Então, o que eu sei é isso, que no meio da guerra, ele prepara um banquete. O que eu sei é que no meio da tempestade, ele dá calmaria. E o que eu sei é que no meio do vale, aleluia, ele derrama unção dobrada, derrama unção nova, Amém. derrama a paz, a graça, o favor, aleluia. E assim, eu vejo tanto Deus na vida do Diego hoje em dia, que eu fico aqui assim, ó. Isso mesmo, Diego, vai! Eu vejo ele pregando naquele púlpito, meu Deus do céu, lá no meio do povo, lá fazendo, né? Então, assim, será que foi o propósito? A gente não tem que questionar, a gente tem que aceitar a vontade do Senhor e seguir em frente, porque, assim, o que eu vejo o Diego hoje... Ai, gente, é muito lindo. E é o que eu falo, assim, muita gente nem imagina, né, assim, tudo que aconteceu. E eu brinquei esses dias, eu falei, gente, tinha dias lá que eu não tinha força para orar por mim, mas Deus tinha me dado uma missão para orar por elas. E o Olha Espírito Santo falava assim para mim: você vai levantar dessa cama, você vai lá e você vai orar por cada uma. E tipo assim, e realmente eu não tinha força assim para orar. Eu falava: Deus, eu não tenho força nem para orar por mim. Como que eu vou orar pelas outras? Você vai? E aí eu sempre lembrava da passagem de Jó orando pelos amigos. Porque é isso. São coisas assim que ninguém nunca vai imaginar o que nós passamos. Mas que tudo tem um propósito. E que se eram para aquelas vidas e para aquelas almas conhecerem a Jesus através do que a gente passou, glória a Deus por isso. Né? Hoje a gente agradece tudo, apesar, né, de ter sido um tempo bem difícil. Mas a gente sabe que o plano dele é muito diferente. Estão frustrados. Jamais serão frustrados. E a gente entende que, assim, hoje, vivendo tudo que nós estamos vivendo aqui, debaixo, né, dessa aceleração, vendo tudo que o Di está vivendo, glória a Deus. Assim, às vezes, a gente, não era o tempo da gente viver isso nos Estados Unidos. Sim. Às vezes era o tempo da gente vir, né, regressar e ter esse novo tempo aqui. Então, por isso que nós temos que aprender a entender as estações do Senhor. Nós temos várias palavras, né? Inclusive sobre os Estados Unidos, mas nós sabemos que existem estações. Sim. E que essa estação era um tempo da gente estar aqui, né? Da gente estar vivendo tudo que a gente está vivendo, de Deus estar fazendo tudo que Ele está fazendo, da gente estar mais próximo da nossa família, até mesmo por conta do neném. Uhum. Então, assim, a gente não sabe o que Deus nos espera. E sempre, e é muito engraçado que esses dias a gente estava assistindo a série de José, né? A gente estava terminando, na verdade. E Deus falou muito comigo a hora que José reencontra os irmãos dele.
E ele olha para os irmãos e fala assim: não se sintam culpados, não se sintam tristes, porque vocês não me venderam para o Egito. Quem me Meu Deus, trouxe para cá foi Deus. olha isso. Entendeu? E aí Então, foi assim, e foi. isso. Então, assim, é o que eu sempre falo, a gente, né, muitas pessoas ficaram sabendo do nosso testemunho e tudo. E Aham. é o que eu falo, gente, tá tudo bem. Quem fez, tudo que fez foi Deus. E não tem outra alternativa. Eu não quero saber de outra história. É Amém. Deus que trouxe nós de volta para o Brasil. E é isso, é esse tempo, essa estação. E a gente tem que abrir o nosso coração para isso. Meu A querido. gente tem que nos permitir. É fácil? Não é fácil. Né? A gente passa por processos, com toda certeza. Uhum. Então, assim, mas o que eu quero realmente deixar para vocês é que vocês aprendam a confiar, né? E a ter a certeza de que Deus ali, ele tem um plano, até na maior dor, né? E é muito engraçado, assim, vou compartilhar aqui com vocês. Na verdade, assim, nem sei se pode, né? Mas depois eu me entendo com o Diego. É, Deus tinha, por exemplo, a gente tem que saber tudo que Deus fala com a gente, né? E Deus lá no dia, um dos dias que eu estava orando lá na cadeia, logo depois que eu descobri que eu estava grávida, Deus falou comigo que o nosso filho se chamaria Isaac, né? E aí eu cheguei e tal, e fiz um tempo lá no Moriá, que foi Aham. uma bênção, né? E lá no Moriá, novamente, Deus falou comigo sobre Isaac. Aí em Belo Horizonte, lá em Belo Lá em Horizonte. Belo Horizonte, lá na Estância Paraíso, né? Eu fui pra lá passar um tempo, eu fui sozinho, o Di não foi. E Deus me falou de verdade, novamente, sobre Isaac. E aí eu falei com o Diego e ele falou assim: amor, Deus ainda não falou comigo. Eu falei: não, tudo bem, você é o pai, nós vamos entrar num consenso de um nome, mas nós vamos realmente orar por isso, né? Vamos orar e tal. E eu falei pra ele: mas eu te dou um prazo, eu quero que Deus fale com você até dia 31 de julho. Aí ele falou assim: então tá bom, eu vou orar e Deus vai confirmar ou a gente vai escolher outro nome. Eu falei: tudo bem. Aí o que aconteceu? Dia 31 de julho, Deus não falou nada com ele. Nada. Meu E Deus. aí, quando foi dia 1º de agosto, ele foi pra. Que trava. Ele foi pra uma oração que ele tá indo, né, de uns empresários. E tinha um cara, um pastor profeta lá. E o cara nem nunca tinha visto o Diego na vida. E simplesmente ele chegou no Diego e falou assim: olha, Deus manda te falar que vai te entregar para você e para sua esposa um presente. E que assim como ele deu Isaac para Sara, ele está dando um Isaac para vocês. Meu Deus. Olha, meu Então, Deus. assim, é por isso que eu falo que Deus ele é muito específico em tudo, gente. E Sim. Isaac significa devolveu a alegria, riso. Então, no meio daquele caos que a gente estava passando ali dentro da cadeia, no meio daquela turbulência que nós enfrentamos, Deus nos devolveu a alegria, gerando um filho dentro de mim, ali naquele ambiente. Então, assim, e guardando esse filho em todos os sentidos, guardando, protegendo, blindando, porque poderia ter acontecido 1 milhão de coisas. Mas Deus esteve ali o tempo todo. Deus estava ali conosco. Deus estava ali comigo. Deus estava ali. E nós precisamos confiar, nós precisamos crer que isso sempre vai acontecer, independente da situação que você esteja. Sim. Então, que Deus possa realmente trazer esse novo tempo na vida de vocês, desse segundo semestre, e que vocês aprendam a confiar, a saber que é Deus que fala, ele confirma, ele traz pessoas, ele fala através da palavra, ele fala através da oração. Mas nós temos que buscar, nós Sim. temos que confiar ali que realmente isso vai acontecer. Provocar o milagre, né? Provocar o milagre. Deus fez na vida de José, né? Fez dele escravo, mas virou governador do Egito. Deus lançou Daniel na cova dos leões, mas deu habilidade para ele de interpretar tudo que aquele homem queria saber, o rei. Deus fez na vida de Moisés, Deus fez na vida de vários.
E Deus está fazendo na sua vida também, Maria. Eu tenho Amém. certeza, Eu creio. absoluta certeza que tudo isso, aleluia, nenhum dos planos do Senhor será frustrado. Eu creio na totalidade da promessa. Deus colocou no meu coração, chama Maria Olívia, e veio logo no meu coração, ela verdadeiramente é uma provocadora de milagres, meu Deus. Amém. Tá aí com o Isaac na barriga, para a glória de Deus. Então, assim, eu creio na bondade e no favor do Senhor em todo tempo. Eu creio que nós provocamos o nosso milagre, sim. Eu creio que enquanto você estava ali orando por alguém, o Senhor estava olhando por você, né? Minha filha, não se preocupe. Eu estou fazendo algo novo. Aleluia. Eu estou fazendo algo diferenciado na sua vida, né? Vou te dar uma Amém. alegria, vou te dar um prazer, vou te dar o vigor, vou te dar a graça, vou te dar o meu favor, né? Porque o Isaac é tudo isso no teu ventre. E eu creio, Maria, que o Isaac é só o começo de tantas Amém. coisas que o Em Senhor nome de tem Jesus. para você e para o Diego nessa terra. Em nome Nós de Jesus, cremos em nome de eu creio Jesus. diretamente mais do céu. Aleluia, sobre a nossa história, sobre a tua história, sobre a história do Diego. Amém? Amém. Eu quero te Amém. Eu quero, assim, dizer assim, ó, que como o povo de Israel saiu do cativeiro e voltou para Jerusalém, você também vai sair desta fase. Você que está aí nessa live, que está nessa Amém. live Em nome agora, de Jesus. você que Sim. está achando que para você não tem jeito, que acabou, eu quero deixar aqui uma palavra também que o pastor Márcio, né, da Lagoinha, sempre fala. O importante não é o começo, não é o meio da história. O final dela é que é o lindo, que é o presente, né? É o final da história que é o interessante. Porque no final dela você vai dar testemunho, você vai dizer como foi, você vai dizer o que Deus fez, né? O que foi provocado na sua vida para você ter o milagre que você tem hoje. Né? Então, assim, Amém. eu quero te agradecer muito, Maria, por estar Eu aqui. que agradeço o convite. É um Eu quero prazer, dizer que uma eu honra. amo demais a sua vida. Conta comigo, conta com a Amém. minha casa, conta com o Vocês Renato, também. conta com a gente aqui para o que você precisar, né? E eu sei que muitas outras pessoas que estão aqui nessa live também devem estar falando a mesma coisa. Conta comigo, vou orar Amém. para o Senhor abrir as portas, para o Senhor fazer o infinitamente mais, para o Senhor fazer Amém. de você a mulher que Ele já tem, né, preparado, já está escrito, né? Amém. Então, que a graça e o favor do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a vida do Diego, Amém. sobre a vida do Não, Isaac, em né? E eu nome de quero Jesus. orar te abençoando, Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito Amém. obrigado por cada um que entrou aqui, por cada Sim, um que Jesus. ouviu, Senhor, esse testemunho da Maria, essa palavra que ela trouxe para nós, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero pedir a Ti, Senhor, que o Senhor nos ensine a cada dia a provocar o nosso milagre, porque, Sim, Senhor, nós Deus. sabemos em quem temos crido e nós cremos no Em nome de Senhor. Nós Jesus. cremos, Senhor, que todas as coisas colaboram para aqueles que te amam. Nós cremos, Senhor, na passagem de Jó, quando ele orou pelo seu amigo e o Senhor deu a ele Sim, tudo em Deus. dobro. Senhor, é isso que eu quero para a vida da Maria. É isso que eu profetizo na Em vida dela nome e de do Diego, do Jesus. Isaac. É isso, Senhor, que nós aqui nessa live declaramos sobre a vida da tua filha, tua Em serva, tua nome de ungida. Jesus, Pai. Senhor, essa aí, essa aqui, que o Senhor separou para a grande obra na terra. Amém, Muito obrigada, Jesus. Senhor, por tudo que tu tens feito, pelo que tu Amém. faz. E eu já te agradeço pelo que tu vai A fazer, ti Senhor. agradecemos, Aleluia, Pai. porque é isso, Em gerando o nome nosso de milagre. A Jesus. tua filha está gerando o milagre dela. Eu estou Em gerando o nome de meu milagre, Jesus. Senhor, quando eu vou ali naquele lago orar, quando eu olho, Senhor, para aquelas casas. Senhor, eu estou gerando o meu milagre. Cada uma aqui está gerando o seu. Em Quando nome de gera, quando ora pelo seu Jesus. filho, quando gera na Jesus. empresa do seu marido. Senhor, Em quando nome de provoca, Jesus. aleluia, numa oração que ela faz. Aleluia. Em Então, nome de Senhor, Jesus. eu quero Pai, pedir nós a tua bênção, declaramos. Senhor, sobre as nossas vidas Nós nessa noite. declaramos, Senhor. Em nome de Em Jesus, Senhor. nome de Eu Jesus. Em creio nome no de Jesus. infinitamente mais do céu sobre a vida de Amém. cada um que entrou nessa live. Cada um.
para a glória do nome do Nós Senhor. declaramos. É isso Aleluia. mesmo. Em Aleluia. nome de Deus é Jesus. fiel. Deus é fiel. Um beijo, amo Um você. beijo, Estamos gente. por Fiquem com aqui. Deus. E Semana eu que vem. também estou por aqui intercedendo pela vida de vocês, pelo Amém. sarau, acompanhando tudo aí. Yes. E A contem com a nossa casa. Maria, que foi a Maria que botou o nome Sarau, eu falei para ela que eu tinha recebido uma profecia, né, a respeito do que ia acontecer, e a gente ficou elaborando o nome, e ela falou, pastora, Sarau Profético. Eu falei, eita glória, é esse o nome. É esse o Assim como nasceu Provocadora de nome. Milagres, eu estava no lugar falando com alguém que eu queria abrir uma live, que o Senhor estava falando no meu coração, mas eu queria um nome agressivo. E a pessoa falou assim, Provocadora de Milagres. Eu, what? É isso, é Provocadora de Milagres. E Então, já irmão, começa a fazer esse ato profético lá no sarau. Irmã, qual milagre que você quer? Escreve ah, aqui que você vai orar por ele todo dia. Você vai comprar coisa de ato profético. Você vai gerar isso aí dentro da sua casa. É sim, isso aí. a Dani tá falando que tá morrendo de saudade de você. Um monte de Obrigada. gente aqui, Eu ó. não consigo ver os comentários. Eu acho que travou aqui pra mim. Oxe, Mas um então, beijo pra todo mundo. Deus é fiel. A gente quer falar um Amém. monte, né? Mas o tempo não deixa. Mas, É, já tá tarde. assim, amanhã estaremos lá no Sarau e eu Amém. creio que você Estarei vai aqui lá acompanhando. provocar o teu milagre. Convida uma amiga, esteja Isso lá, aí. em nome de Jesus. Em Semana que nome vem de a gente está Jesus. aqui de novo e manda para quem você acha que precisa ouvir essa palavra. Manda para tua amiga, manda para tua Amém. amiga também, manda para ela, aleluia, para ela entender que é Deus que faz, né? Nós não Em temos o nome de poder. Jesus. É isso aí. Então, eu, Em nome de Jesus. tá bom? Deus te Um abençoe. beijo. Fiquem Amo, com Deus, gente. amo Amamos você. vocês Estamos por também. aqui, tá? Deus abençoe. Também. Amém, gente. Um Fiquem na beijo. Fiquem paz, com Deus é Deus. fiel, que cada uma aqui tenha recebido da parte do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Beijo. Beijo.